discos abrasivos. Ok? Temos aqui uma linha de discos abrasivos, né, compostas por discos de corte, discos de desbaste e discos flap. Vamos conhecer um pouquinho cada um deles, do que são feitos e para que servem. Vamos começar com os discos mais vendidos no mercado hoje, que são os discos finos, ok? Esses discos eles são para inox e também para metal. Eles são utilizados na esmerilhadeira angular, então possuem furo de 7/8, que corresponde a 22 milímetros, certo? Estão disponíveis nas medidas de 4 polegadas e meia, 7 polegadas e também 9 polegadas. São os 3 tamanhos de esmerilhadeiras angulares disponíveis no mercado hoje, né? 4,5, 7 e 9, certo? Qual que é a grande vantagem desse disco fino? Durabilidade, rendimento do disco e também utilizando um disco fino você tem uma menor perca de material, certo? Isso quando você tem ali uma indústria que às vezes vai fazer 100, 200 cortes, isso tem que ser colocado na ponta da caneta, tá? Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos entrar agora num outro disco, que é o disco de corte para metal. É um disco mais grosso, certo? Esse seria o disco de corte antigo, vamos dizer assim, né? Até alguns anos no mercado o que se via era o disco de 1/8, 1/8 de polegada de espessura, tá? Corresponde a 3,2 milímetros. Então você imagina você cortando uma chapa, né? O disco ele vai fazer um corte na espessura de 3,2 milímetros, tá? Então a cada 3 cortes que você for fazer, você perdeu aqui já 10 milímetros de material, certo? Agora imagina cortando um material mais caro que como é o inox, por exemplo. A perca, isso monetariamente fica muito maior, né? Então por isso que hoje é utilizado não só no inox, mas também no ferro, né? No aço carbono é utilizado esse disco aqui, que é um disco, esse daqui por exemplo, ele é um disco de 1 milímetro, tá? Então é um disco bem mais fino, ok? Isso daqui você vai encontrar no mercado de 1.2, de 9,64, né? De polegadas, mas esse que nós temos aqui hoje é um de 1 milímetros, que seria o padrão do mercado, né? Outra vantagem, por ser um disco mais leve, por ser mais fino, ele é mais leve. Então, por ser mais leve, o equipamento, a esmerilhadeira, ela acaba trabalhando com uma velocidade maior. Quando você olha uma esmerilhadeira e está lá marcado que ela alcança 12.000 RPMs, isso é velocidade de ponta de eixo. Você liga a esmerilhadeira e faz o teste sem nenhum disco. É assim que a indústria funciona. Porém, quando você coloca o disco, existe uma queda nessa velocidade. Quanto mais alta a velocidade, maior o rendimento do trabalho, porque vai cortar mais rápido, mas também muito maior o rendimento do disco. Então por isso que o equipamento mais pesado o disco, também menor a velocidade que ele vai alcançar, por isso a durabilidade do disco se torna melhor, se torna bem menor quando o disco é mais grosso e mais pesado. Por que eu digo isso? Muitas vezes esse disco aqui ele vai ser um disco mais barato, tá?
Ele vai ser um disco, mas o rendimento dele é muito menor. Tá? Então, ele é mais barato, mas o rendimento dele é menor. Esse disco é um disco mais caro? É, mas o rendimento dele é bem maior. Tá? Isso é muito importante. Alguns pontos com relação à segurança. No início, quando eu comecei a trabalhar com esse disco aqui, né, o pessoal falava, mas o disco é fino, não é perigoso. Não, ele é um disco, ele é mais seguro que o disco mais grosso. Principalmente porque existe um mito que o disco mais grosso ele pode ser usado para corte e desbaste. Isso não é fato, tá? Isso não é verdade. Se você reparar aqui, esse disco é um disco de duas telas, ó. Ele tem uma tela lateral e uma segunda tela também lateral. Ele não tem nenhuma proteção no meio. Então ele é feito para corte. Se ele for utilizado para desbaste, o que vai acontecer? Vai romper uma das telas e esse disco ele vai ficar vulnerável. Tá? E aí, o que acontece? É o estilhaçamento. Né? Um disco desse, um pedaço de disco desse estilhaçando, ele tem a mesma velocidade que um projétil de um calibre 38, por exemplo. Tá? Ou seja, isso daqui pode realmente vitimar, pode ocasionar a perca de visão, e, enfim, acidentes podem acontecer se for utilizar esse disco aqui como desbaste. O disco fino, mesma coisa, não é para desbaste, isso é um disco de corte. Tá? Então isso é realmente muito importante colocar. O mesmo serve para os discos maiores, né? Esse também é um disco fino, ele já é com 1.6, tá? Por ser um disco maior, ele precisa também ser um pouquinho mais grosso, ok? Disco de 9 polegadas, né? Quem precisa ali de uma esmerilhadeira maior, vai fazer um trabalho mais prolongado para não ter que ficar trocando de disco todo momento, né? Esse daqui já tem uma espessura de 2 milímetros, mas também é um disco fino. Nos discos mais grossos, né, de 3,2 milímetros, 1/8, também tem as mesmas opções, né? Todos os três aqui são com 1/8 de espessura. Né? Todos os três não são utilizados para desbaste, sim para corte, ou seja, precisa ser feito um corte sempre reto, nunca trabalhar em ângulos. Tá? Isso é realmente muito importante no disco, ele não foi feito para isso. E existem as opções então de desbaste. Agora nós vamos para uma segunda situação. O disco de desbaste, tu vai encontrar ele com 1/4 ou 6,4 de espessura. E existem algumas opções de um disco um pouco mais fino, um disco de 3,16 que corresponde a 4,8 de espessura. Nós não temos aqui hoje, mas existe uma opção de disco de desbaste mais fino. Qual que é a vantagem do disco de desbaste mais grosso? Ele sim agora vai ter um pouco mais de durabilidade porque tem mais material, certo? Então esse você usa conforme o disco desbaste a peça, ele vai se autodesbastando, né? Então o disco mais grosso vai ter uma durabilidade maior. Observe que o disco ele tem a tela lateral, tem uma segunda tela lateral, mas a face dele, olha só, ela tem um espaço sem a tela. Olha só, não sei se a câmera consegue captar. Aqui tem a tela, aqui não tem. Por quê? Exatamente para ser utilizado a borda do disco. Então, esse disco aqui, por exemplo, tá? E é muito importante olhar sempre o rótulo. Olha só, ele é um T27. Então, ele pode ser utilizado a face do disco. Tá? Você pode utilizar dessa forma a face do disco. Você pode fazer esse tipo de desbaste com esse ângulo e pode fazer também utilizando aqui a face do disco. Você não vai utilizar, lógico, a alma do disco, que é o centro. Você vai utilizar sempre a borda. Tá? Isso é muito importante. O
disco de desbaste é aquilo, é utilizado para preparar a peça, é utilizado para dar um acabamento em solda, é utilizado para fazer um chanfro, né, para preparar antes da solda e para dar acabamento após a solda. Tá? Basicamente é para isso que são utilizados os discos de desbastes, também para as esmerilhadeiras angulares disponíveis no mercado, 4,5, 7 e 9 polegadas, tá? Todas com furo 7/8, ok? E aí a gente parte agora para os discos para policorte. Essas são para esmerilhadeira angular. E agora nós vamos para aquela serra de bancada, aquela tipo policorte. Tá? 2 telas é o que nós temos aqui hoje. 2 telas, uma em cada lateral do disco, certo? O que muda de esse para esse? Tamanho, né? São 12 polegadas e 14 polegadas, que são as serras disponíveis no mercado hoje. Esses daqui, eles têm o furo de 1 polegada, tá? Mas nós temos com bitolas diferentes, né? Tem serra com 5/8, com 7/8, né? Você pode comprar o disco com o furo, a bitola do furo já ideal, ou pode usar um anelzinho de alumínio que o pessoal usa para poder fazer né, para poder calçar aqui o eixo. Importante, esse disco é um disco que também não deve ser utilizado a face. Mesma coisa, utilizou a face, rompe a tela, o disco fica perigoso, vai haver o estilhaçamento mais cedo ou mais tarde. Lembrei de uma coisa agora também. O pessoal costuma fazer o quê? Voltando aqui para os discos de esmerilhadeira. Digamos que a pessoa lá ela tem uma esmerilhadeira de 9 polegadas. Ela compra o disco de 9 polegadas, olha só, e ele vai utilizando. Quando o disco fica pequeno, ele vai lá e, digamos que ele usou o disco, né? Ele foi usando, desgastou o disco está desse tamanho agora. Aí ele vai lá e coloca o disco na esmerilhadeira de 7 polegadas. Aí ele usa mais um pouco, o disco vai diminuindo, ele fica pequenininho. Aí ele vai lá e usa na outra esmerilhadeira que ele tem, de 4,5 polegadas. Isso acontece muito. Qual que é o risco nisso? Veja só esse disco de 9. Ele foi projetado com segurança para uma rotação máxima de 6.500 RPM. Certo? Olha esse disco aqui de 4,5 polegadas. Ele foi projetado para 13.300 RPM. As esmerilhadeiras, elas trabalham com essa velocidade de 11.000 a 13.000 RPM. Depende da potência do motor, a marca, enfim. Então o que acontece se eu pegar um disco que foi projetado, testado para 6.500 RPM e eu aplicar o dobro de rotação? Isso pode causar um acidente sério. Esse disco vai estilhaçar, porque ele não foi feito para aguentar essa velocidade. O disco de 7,5 polegadas, mesma coisa, olha só, 8.500 RPM. Então não adianta eu comprar um disco de 7, usar até ficar pequenininho e depois usar na esmerilhadeira menor. Isso não funciona. Utilizar um disco de 9 até ficar pequeno e depois usar em 7. Não é assim. Tá? Como que funciona? Compro um disco de 9 porque eu tenho uma esmerilhadeira de 9. Se eu tenho uma esmerilhadeira menor, eu preciso comprar o disco ideal para ela. Depois que o disco gastou e ele já está muito pequeno, eu já não tenho mais a borda aqui para trabalhar, já está pegando na arruela, já está pegando no corpo da máquina, eu não consigo encostar na peça. O que eu faço? Eu vou lá e troco o disco, descarto e compro um disco novo. Tá? Então a gente fala assim, não é para poder vender um disco mais rápido, é por questões de segurança, tá? Conforme eu expliquei aqui. Certo? Para o policorte não tem desbaste, né? Policorte, então assim, ele é uma serra de corte, ele não é uma serra para desbaste de acabamento. E aqui a gente encerra a parte dos discos de corte, né?
Sempre lembrando de olhar o rótulo ele vai falar muito sobre o disco, tá? Por exemplo, aqui o disco da ERG, né? Ele já informa. É um disco para corte de metal ou aço inoxidável, tá? Aqui em 3 idiomas. E aqui também tem os materiais, os equipamentos de proteção individual que eu devo usar. Então, para operar, eu preciso de um protetor, de um respirador, né? Eu preciso de protetor auricular, no caso aqui um tipo concha, porque ele vai ter um nível de ruído alto, luva de proteção e óculos de proteção, tá? Aqui também tem a angulação que esse disco trabalha. Então veja só, ele é um disco que trabalha sempre aqui em pé, em posição de corte, tá? Ele não pode ser usado para desbaste, não pode ser usado à face. E ele não pode ser usado caso ele já esteja dando sinais de estilhaçamento. Então, comecei a usar o disco e aconteceu que eu vi que está com um trincadinho aqui. Ok, talvez em algum momento ali travou a máquina, descarta o disco, põe um disco novo. Senão o barato acaba saindo muito caro, né? Se acontecer algum acidente ali, realmente pode, enfim, ser até fatal, né? Todos os discos eles vão ter essas informações. Interessante aqui, no desbaste, ele já não tem a informação de ângulo, porque ele pode ser utilizado tanto na face quanto na parte do corte, né? Os mesmos equipamentos de proteção individual precisam ser utilizados. Vamos para uma outra, agora falar um pouquinho sobre os discos flap, tá? Esse daqui tem vários modelos no mercado, tá? Inicialmente aqui nós trouxemos o disco côncavo de fibra de vidro. Disco côncavo de fibra de vidro. O que é de fibra de vidro? A parte do prato, tá? Então ele é um prato de fibra de vidro. Existe de nylon. Normalmente os discos com prato de nylon, eles são discos retos, não são côncavos. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, para que serve um, para que serve o outro? Vamos lá, eu não tenho o de nylon aqui, mas eu vou falar um pouquinho dele. O de nylon, normalmente ele é utilizado para materiais onde não existe uma alta temperatura na abrasão. Então a gente vê muito na indústria pessoal trabalhando com inox, né? Ele é um disco reto, então você acaba tendo uma angulação diferente, a máquina fica um pouquinho mais longe da peça aqui, né? Normalmente quem utiliza bastante, ele já tem a preferência, ele já sabe para qual trabalho ele vai utilizar o nylon, qual trabalho ele vai utilizar o disco de fibra de vidro. O nylon, se você está utilizando durante um período muito alto, o nylon com alta temperatura ela começa a deformar, tá? Isso é fato. O fibra de vidro não tem esse problema, tá? Então ele acaba sendo um disco para um trabalho mais longo, vamos dizer assim. O disco flap, para quem não conhece, né, qual que é digamos a utilização dele, né? Você está desbastando ou lixando a peça, conforme a lixa vai se gastando aqui, ela libera espaço para a lixa que está atrás, certo? Então assim, você vai utilizando até o disco chegar na última fileira aqui de lixa, tá? Então ele tem uma durabilidade muito maior do que aquele disco de lixa que era no prato, né? Comprava um disco separado, um prato separado, comprava só um disco de lixa e colocava e prendia tudo com a arruela e a porca da esmerilhadeira, tá? Então acabava o disco, ficava liso ali, você tinha que ir lá tirar, trocar. Esse não, esse ele vai liberando o espaço do próximo disco. A granometria deles é variada, então você tem os discos mais grossos, né? 60, daí 80, aí os mais finos você tem o disco 120, né? O 40, que é o mais grosso. Quanto maior o número, mais fino é o grão,
Então o disco ele é mais fino, ele é para o acabamento mais fino, né? Equipamentos de proteção individual, tá? Acaba sendo os mesmos que nós falamos para o outro. Eles são produzidos em grãos de zircônia, tá? Os discos não são todos iguais, tá? Então assim, basicamente, lógico, um disco flap é um pouquinho mais complexo, porque ele requer aqui vários tipos de materiais, né? O prata de fibra de vidro, os grãos é de zircônia, é um pouquinho mais complexo. Discos não são todos iguais, tá? Mas eu tenho um disco baratinho ali lá na esquina. Pode ter certeza, se ele é mais barato é porque foi feito com um material, enfim, um material menos nobre, tá? O que vai acontecer? Você vai pagar mais barato num disco para ter que usar 2, 3 discos ao invés de usar um, e vai perder tempo trocando o disco na máquina, tá? Então assim, produtivamente a produtividade cai. Pode comprar um disco mais barato? Ok, você ganhou ali na hora de comprar, mas a hora de trabalhar você perde, tá? Isso é uma coisa que, se colocar na ponta da caneta, não compensa trabalhar com abrasivos de péssima qualidade. Ainda falando sobre materiais, né? O disco flap, o que vai acontecer se o material não for bom? Vai gastar muito rápido, né? Você vai ter que comprar outro. Mas e o disco de corte? O que acontece se o material não for de boa qualidade? Além de você ter o risco, além de você ter o problema de ter que gastar o disco muito rápido e ter que ficar trocando, tá? Você tem o risco do estilhaçamento. Esses discos aqui que nós temos hoje da Irving são todos produzidos com óxido de alumínio, tá? O óxido de alumínio, ele acaba dando uma durabilidade para o disco muito maior, uma segurança muito maior, tá? Basicamente um disco desse, ele é todo feito das telas, né? O componente, as telas que são prensadas, a massa abrasiva, que nesse caso aqui nós temos o óxido de alumínio, como eu falei, e o rótulo, né? Que é só para dar um visual ali no disco. Tudo prensado, está pronto o disco. Então assim, se você está comprando um disco mais barato, pode ter certeza, a qualidade dele é inferior. O material utilizado não é o mesmo. A qualidade, o tempo que ele ficou para ser prensado não é o mesmo de um disco mais caro, de um disco de maior qualidade, tá? Isso é muito importante, tá? Essa é uma hora assim que a gente precisa olhar. Eu digo, não existe milagre comercial, milagre industrial. Se o disco ele é mais barato, se ele é muito mais barato, desconfie. Provavelmente ele é um disco que não foi feito para o profissional. Feito para talvez quem vai usar lá de vez em quando em casa e precisa de um disco mais barato. Era isso, tá? Se alguém tem alguma dúvida, né, se esse vídeo acabar indo pro YouTube, pode colocar aí nos comentários, né? Se tem algum outro assunto que talvez nós possamos estar esclarecendo aqui sobre essa linha de abrasivos, também estamos à disposição, tá? Deixe ali seu comentário e nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? O vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, é um assunto mais técnico, mas espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.